Vou pedir desculpa aqui, porque minha abençoada mãe entrou. Como são mães, como sempre, ela entra e não tá nem aí, se tá gravando. É isso. Vocês devem passar pelo mesmo, então não é nada novo. Então eu tenho aqui um retângulo em cima, tá? É uma forma que eu poderia fazer. Ou eu posso deletar essa camada aqui e vir em cima da própria capa, clicar nesse RX, sobreposição de cor, tá? E aqui ao invés do branco eu seleciono o verde e tenho o mesmo efeito, beleza? E aí, por que que eu fiz dessa forma e não com outra camada por cima? Que aqui a gente vai colocar um daqueles efeitos que a gente baixou de vento. Deixa eu exibir aqueles grandes. Vamos ver esse aqui, por exemplo. Esse vai ficar legal. Vou deixar maior mesmo e vou colocar em cima desse. Aí ele cobre somente essa parte, tá? Aqui eu vou estar rasterizando a camada de baixo, que é a camada do retângulo, o estilo da camada. E aí o verde está ali. E aqui em normal eu vou colocar em multiplicação, multiplicação, superexposição. Vamos pôr multiplicação e diminuir a opacidade. Porque eu estou com a camada errada selecionada. Tá vendo? Isso acontece direto. Vamos para de cima, que é o efeito. Vou colocar aqui uma multiplicação para ver como é que fica. Multiplicação, você consegue ver alguns efeitos ali, mas a imagem não tá boa porque ela não é PNG total, ela tá com quadriculado, então não fica legal. Vamos ver se alguma outra imagem não tá com esse efeito quadriculado, das que a gente baixou. Não era para estar com esses efeitos quadriculados, saíram com efeito quadriculado. Ou salvou tudo em JPG, as imagens, quando foi fornecer. Colocar incorporado, tudo com quadriculado, não serve pra gente. Então vamos no famoso Google. Tá aqui. Com quadriculado no fundo, não é o que eu quero. Com preto são os ideais, tá? São os melhores de trabalhar com preto no fundo, fica bem legal. Vamos ver se tem algum. Vamos no Google mesmo. Textura, vento. Imagens. Tchan, tchan, tchan. Não tem uma textura de vento. Pelo menos não uma fácil, visível. Cadê? A de nuvens está bem legal, a de oceano está legal. Tempestade. Essa das nuvens está bem legal, hein? Essa aqui eu acho que dá para usar, apesar de não ser, mas como a gente está falando de mundo, clima, tempo, vamos ver se dá para baixar gratuitamente. Continuar com o Google. Blá, 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 não quero saber disso. Ele fecha. Baixar JPG. Obtenha, eu não quero apenas baixar. Esse ele baixa, disponível apenas para membros corporativos. Não é o que eu quero, não tem a imagem de graça, então vamos continuar a nossa pesquisa. Essa aqui talvez seja uma imagem boa. Essa aqui tá legal, hein? Acho que vai ficar legal essa aqui. De oceano. Vou guardar essa imagem. Quanto maior ela tiver, melhor vai ficar. Mas como a gente vai estar aplicando um efeito aqui, eu cliquei em cima desse, tá? Como a gente vai estar clicando no efeito aqui, então eu vou colocar aqui, arquivo, colocar incorporado, tá aqui aquele efeito que eu queria, eu vou jogar por cima dessa camada,
vou puxar ele inteiro para ficar maior do que a situação lá que eu te falei, que é nosso quadro. Você vê que aqui desfocou, mas como está travado os pixels do monitor, ele mantém mais ou menos. Se eu der um alt aqui e jogar para cá, fica só em cima, tá? Mas eu quero outro tipo de efeito, eu vou colocar aqui uma multiplicação. Ele manteve o verde, se eu colocar a luminosidade, olha que legal, já ficou melhor, ficou contra a cara, né? Vou diminuir a opacidade aqui para uns 60%, um pouco menos, tá aí. E a gente já tem uma outra cara nisso aqui, né? Mas ainda não é o que eu quero. O que eu posso fazer de cara é mexer nessa logo da IF, deixar ela toda branca, que cabe a coloração toda branca da IF, tá? Venho aqui, digito FFF, sobreposição de cor, tá aí. A logo da IF tá toda branca e tá se adequando. Eu posso chegar aqui no saúde planetária também, FX, sobreposição de cor, e colocar tudo branco. Fazer a mesma coisa com o planetário ou colocar em preto planetário, sobreposição de cor e fica aqui no preto, tá? Saúde planetária. Fica uma pegada forte, só que a gente vai fazer uma outra coisa. Tá vendo que o fundo é verde? Que o preto tá ali em cima? Eu vou dar a impressão, eu vou colocar as letras de planetária por cima e dar a impressão de que vou aumentar esse planetário verticalmente para ficar mais ou menos a ideia de mesmo tamanho de fonte, tá? É a Poppins, eu só estou mexendo no tamanho dela para fazer uma questão mais bonita e vou dar a ideia de que esse texto está recortando a palavra saúde. Eu vou subir ele um pouco aqui, tá? E aí aqui eu vou meter um efeito também, FX de traçado. E aqui o traçado ele está em degradê, eu vou mudar aqui para cor, certo? Na cor, eu vou selecionar esse verde do fundo e vou reduzir esse 21 para 1. Em 1 já parece estar recortado, mas ainda não dá para ver muito. A gente aumenta um pouquinho, vai vendo a medida certa. 4 vai ficar legal, 4 fica legal. E aí tá como se fosse recortado. Mas o planetário, ele tá... Pronto, assim ele vai ficar um pouco melhor. Puxei um pouco pro lado, para dar mais esse efeito de estou recortando a letra, tá? Então tá aí. Saúde planetária. Beleza. Eu não quero esse preto, eu não gostei muito desse preto, achei que ficou um tema forte. Vamos ver o que a gente pode fazer com esse planetário. Selecionei o planetário, ao invés de fazer sobreposição de cor, eu venho em sobreposição degradê. Eu desmarco a de cor, mantenho a degradê e vamos ver o que a gente consegue. A gente pode estar criando, o Photoshop ele já dá alguns para vocês, entendeu? Mas eu criei os meus próprios, esses aqui foram criados, depois eu ensino vocês, tá? E aí fica mais interessante, a gente usando cores do planeta, um azul tipo oceano, e meio que na identidade visual do azul, um vermelho se eu quiser alguma coisa bastante forte, mas eu não sei se eu posso usar, eu ainda tenho que ter conhecimento da FP para saber qual a abrangência das nossas publicações, tá? E eu acho que o amarelo, não sei, preto com grafite, talvez. Vamos ver se eu colocar uma sombra nesse saúde, uma sombra escura, se ele vai ficar mais atrativo. Eu acho que fica mais atrativo. Parece que ele está saindo do papel, né? Beleza, a gente está usando a headline aí, mexendo na sombra e no traçado do texto. A gente não pode pôr aqui sombra nenhum tipo de efeito na logo, mas existe essa logo em branco, então eu não estou fazendo nada irregular. E aqui atrás a gente tem a menininha, né, dentro de uma capa verde. Eu acho que fica bacana esse degradê aqui com saúde em branco, pelo menos por enquanto. Tem uma outra situação que a gente pode estar fazendo, e é mexendo com imagens em cima desse saúde para causar um efeito de choque. Então vamos ver se fica legal. Vou pegar aqui poluição, deixa eu pegar isso, fica mais fácil. Poluição. Tá. Uma chaminé.
Essas chaminés aqui eu acho que vão ser chamativas. Eu vou só copiar essa imagem, não vou guardar para não estar acumulando arquivo. Em cima do saúde e dou um Ctrl V. Dou um Ctrl T para travar essas imagens, tá? E aí, vamos ver aqui, se eu pegar em cima do saúde e fizer assim, como que fica? Não deu legal, vou dar um Ctrl Z. Eu tenho que rasterizar o estilo da camada saúde, que é a camada de baixo. Então eu venho aqui e rasterizo o estilo. Às vezes eu me perco aqui com tanta coisa, vocês vão se perder também. Rasterizar o estilo da camada, tá aqui. Volto para a camada de cima, dou um Alt aqui, jogo na saúde e olha como é que fica. Como se eu tivesse colocado a imagem só sobre o saúde, mas aí eu perdi a tonalidade branca. Vamos ver se eu mexendo na opacidade fica legal. Não fica legal. Perde aquele chamativo. O que eu posso fazer também, ao invés de meter esse fundo de verde aqui, eu trazer essa imagem para cá, tá? Essa camada aqui é da poluição. Então, vou aumentar ela toda para ela passar. Aumentando só um lado, segura o Shift, aumenta ela toda para ela passar no slide, certo? Vou tirar essa visualização daquele efeito de filtro em cima do verde, vou colocar aqui, beleza? E ela já pegou somente aquele espaçamento ali, tranquilo? Só que eu quero um outro efeito, vou colocar uma luminosidade aqui, e dela é diferente. Tá. Consigo diminuir essa opacidade para trazer alguma coisa mais chamativa, tá? E ainda estou mantendo dentro da ideia. Aqui é mais um processo criativo mesmo, tá? É difícil encontrar a medida certa, principalmente rápido, tem vários efeitos aqui, ó. Normalmente de luminosidade para esse tipo de técnica é o que cai melhor. Direta, indireta, mas vamos ver se tem algum mais interessante. Saturação, luminosidade. A luminosidade é o que está caindo melhor, tá? Já tá escuro, ficou legal também, só que aí o planetário não combina. Então vamos mexer no planetário, ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Sobreposição degradê. Vou trocar o preto, porque o fundo já tá preto ali. Se o amarelo fica legal. O azul. O azul no tom da água? Não, o azul no tom da IF. Vamos tirar de degradê e colocar cor. Sobreposição de degradê, sobreposição de cor. Vim aqui no azul da IF. Não é exatamente muito legal não, né? Mas eu não gostei muito. O que a gente pode testar é o branco também. Não sei se seria o ideal. O grafite. E aí tirar esse contorno, esse traçado do planetário. Colocar um brilho. Vamos pôr esse brilho branco. Diminuir o tamanho. Aumentar a expansão aqui um pouco. Melhorzinho um pouco, mas ainda não é o que eu quero passar, ainda está escondido. Talvez a imagem da poluição em si não seja boa. Eu vou voltar para esse por enquanto. Tá mais limpo, mais clean. Não está passando a imagem que eu quero. Talvez se a gente mudar esse verde no fundo para um amarelo, fazendo uma sobreposição de cor, eu consiga causar um efeito de impacto. Ficou mais bonito assim com esse amarelo. Eu consiga causar um impacto maior. Vamos testar? Deixa eu ver se eu voltar a imagem aqui no planetário. Eu tenho que rasterizar a capa, o background. Rasterizar o estilo da camada. E olha aí como o impacto já ficou diferente. Tá?
vou tirar esse e colocar esse, também fica legal. Mas eu quero falar de saúde planetária como um todo. Não sei se essa imagem é a mais impactante. Vamos ver se tem alguma melhor. Porque aquela lá tá com muita coisa e talvez fique muito poluído. Talvez a gente precise de um pouco melhor. Essa aqui tá muito falsa. Eu gosto de trabalhar com imagens tão falsas. Deixa eu ver essa. Essa aqui tá bem impactante. Ver alguma coisa que seja, que traga mais para nossa realidade, né? Chaminés, vamos falar bastante. A imagem fala por si só quando a gente usa chaminé, sobre a forma que a gente está influenciando. Olha essa aqui. Uma baleia morta coberta de plástico, cheia de plástico dentro. Pode ter sido uma montagem, se foi uma montagem muito boa. Ou a gente pode fazer uma imagem mais, como a gente está falando de planetária, a gente pode estar trazendo aqui um mapa mundi. Mapa mundi. Mais simples aqui. Deixa eu ver se eu acho um fundo transparente. Esse aqui, eu acho que esse aqui tá legal, hein? Vou guardar a imagem como. Ficheiro web não serve esse tipo de arquivo pra gente. Guardar a imagem como PNG. PNG já serve pra gente, então vamos ver. Vou tirar essa imagem aqui, que eu não gostei da poluição. Vou reservar outra, colocar aqui por cima. Arquivo, colocar incorporado. Mapa mundi. Tá com o quadriculado, aquele quadriculado que eu detesto, mas eu acho que nesse quadriculado aqui a ferramenta do Photoshop consegue remover. Vamos testar? Removeu, mas não removeu bem. A gente consegue um mapa mundi melhor. Esse aqui estava perfeito. Tá? Deixa eu ver o que eu consigo. Esse aqui também tá legalzinho. Mas eu acho que é do mesmo site. Pixabay não vai permitir guardar. Permitiu. Então vamos lá. Arquivo, colocar incorporado. O mapa mundi tá aí. Vou trazer esse mapa mundi para cá. Vou aumentar. Vou aumentar mais ainda. Eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer. Tá? Deixar ele do tamanho do documento todo. Perfeito? E vai ficar legal. E aí, do jeito que tá aqui, eu vou dar um Alt, trazer essa camada para baixo. E aí eu dei um Alt aqui e ele ficou aqui, mas ainda não tá como eu quero. Eu vou colocar a luminosidade aqui para ver como é que fica. Ficou ruim. Vamos ver se a gente acha uma multiplicação, escurecer, algo que seja interessante. Ah, isso aqui tá mais ou menos legal. Eu sei que eu já fiz isso que eu quero fazer em outro trabalho, por isso que eu tô lembrando, mas eu não tô com a imagem correta aqui. Então, vou deletar essa imagem aqui. Vou buscar de outro trabalho que eu já fiz, porque eu não estou encontrando e a gente está perdendo tempo. Ah, eu vou deletar essa camada aqui, como é o que eu quero. Excluir camada. Mostrar novamente, sim. Vou abrir o documento que eu já fiz de outro trabalho da IEP. Computador, documentos. Como esteja aqui, arremessar
trabalho aqui foi que eu usei a imagem do mapa mundi. Eu zero das camadas, né? 55, vou trazer para cima aqui, vou pegar só a imagem do mapa mundi, tá? Então, Ctrl C aqui, eu dei superexposição linear 30%, vamos ver se vai ficar legal. Dando aqui para o documento, Ctrl V, ali em cima a imagem, tá? Vou dar um Ctrl T para travar esses pixels. Joguei aqui por cima, como eu peguei de outro trabalho, ele já veio com o mesmo efeito, superexposição linear 30%, tá? Se eu jogar em cima de capa, ficou aí, ficou mais legalzinho, dá uma identidade bacana, mais ou menos daquilo que eu quero passar, tá? E eu tô dentro das tonalidades da IEP, só que temos um porém aí, tá? Ele tá pegando a sombra também e fazendo a superexposição em amarelo. E eu não quero que essa superexposição fique em amarelo, eu quero que fique em preto. Aliás, eu posso até querer que fique amarelo, mas não no momento, porque se eu pegar essa aqui, por exemplo, que é a do slide 2, der uma sobreposição de cor e colocar essa cor em azul, tá vendo que o amarelo tá aqui ao redor? Até dá o efeito porque tá combinando com a menininha, mas às vezes não, tá? Então a gente não vai poder colocar através do Alt isso aqui. O que a gente vai fazer? Vou tirar essa imagem do Alt, vou dar um Alt de novo, clicar, a imagem saiu, tá? E aí eu vou pegar essa ferramenta varinha mágica, clicar na capa, selecionar ela, ele pegou só esse contorno aqui. Vou clicar na imagem de cima e eu vou dar um Ctrl J para duplicar. Você vê que pegou um outro tom aqui e ficou até mais legal, né? Vou vir nessa imagem de baixo, que não foi duplicada, ó, se eu tiro ela aqui, tá vendo? Que aqui na lateral tá aparecendo o mapa mundi todo, pronto, é isso. Eu vou tirar essa imagem daqui, só que vou deixar assim porque eu gostei da tonalidade que ficou isso aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar essa ferramenta de letreiro retangular, tá? E vai selecionar daqui esse pedaço todo. E dessa imagem de mapa mundi de baixo, eu vou dar um delete. E aí sumiu aquele pedaço, mas ainda tem o amarelo aqui, que o amarelo ficou. Então eu venho para a camada de cima e tchau, deleto também, tá? Só que aí tem um outro problema, tá? Que é essa sobreposição aqui, a sombra projetada, ela agora ficou preta. Tá? É mais ou menos o que eu queria. Vamos ver se ficou numa qualidade mais ou menos boa. Selecionar, cancelar a seleção. Aí, isso seria mais ou menos o que tem a nossa capa, só que a gente precisa dar uma chamada para a pessoa continuar no slide, tá? Eu vou salvar aqui porque às vezes a linha ela atrapalha. E a FMSA Brasil, área de trabalho, RP, vou colocar 0,1. Meu primeiro trabalho para o Instagram geral da IEP. E aí vou fazer uma exportação do todo, só para ver como que vai ficar aquela parte da transição de slide. Vamos lá na pasta rapidinho da RP, 01. Vamos aumentar esse zoom aqui, puxar para o lado. E é assim que está ficando a nossa publicação. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá vendo esse amarelo aqui do lado, com a intersecção? Isso aqui eu não quero, tá? Então a gente precisa corrigir isso de alguma forma. E eu não sei como corrigir, a gente vai fazer algumas tentativas aqui para tentar corrigir. Então eu vou dar um Ctrl Z de novo, Ctrl Z de novo. Aqui a gente já tem a tonalidade, mas ainda não é o que eu quero. Ctrl Z de novo, beleza, tá mais ou menos ali. Tá selecionado, eu vou puxar com a seta do lado direito do teclado, eu vou puxar essa seleção até mais ou menos onde eu acredito que seja a margem dessa circunferência, que é aqui. E aí eu vou apagar a camada, vamos ver como é que vai ficar. Beleza? Tem um delete, apaguei, vim para a camada de cima, tem um delete, apaguei. Aqui em cima, ó, ainda tem o amarelo aqui no fundo e aqui em cima ainda está aparecendo. Então a gente vai ter que juntar essas duas camadas aqui, dar um Ctrl E
e mudou de novo. A gente não pode juntar nessa tonalidade. Então vamos lá. Se a gente não pode juntar naquela tonalidade, a gente vai ter que corrigir camada por camada, certo? Então vamos criar uma máscara de camada aqui. Vamos criar uma máscara de camada ali embaixo também, beleza? Aqui usando o pincel preto, ó, pincel com cor preto. Aumentar esse pincel com o colchete fechado, a gente vai começar a apagar. Tá vendo? Se a gente apagar, apaga tudo aqui. Vou dar um Ctrl Z e a gente vai ter cuidado de apagar somente dentro daquele espaço. Ou seja, eu seleciono aqui, volto para a ferramenta pincel e apago somente dentro daquele espaço. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Venho para a camada de cima, faço a mesma coisa. Apago somente dentro daquele espaço. Não ficou legal, ainda está pegando ali. O que a gente vai fazer? Vamos ver se eu colocar aqui, selecionar, cancelar a seleção. Uma sombra projetada preta, se a gente consegue disfarçar aquilo. Não consegue porque está em cima da camada. O que a gente vai ter que acabar fazendo é o Alt mesmo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Aí do jeito que eu queria. E jogando para cima da capa. Jogando para cima da capa. Ele saiu do tamanho aqui, vou voltar para 65%. Tá, uma imagem ficou e eu preciso jogar outra também. Tá aí, selecionar, camada, seleção, select, cancelar. E a gente ainda tem aquela listra que está me incomodando. E eu sei quando que essa listra foi parar. Então vamos dar um Ctrl C, Ctrl V e vamos voltar todas as sequências. A gente tem a opção de voltar em outro canto, mas depois eu mostro para vocês. Essa imagem inteira tá. Voltar até a parte que estava branca. A poluição. O verde está aí com o preto no fundo. Beleza. E o que está aqui está legal. Dá para fazer isso. Beleza. Tá. Vou tirar a poluição. Vou deixar essa aqui, porque talvez a gente utilize essa aí. Tá? Vou só pintar essa camada aqui de capa. É isso. É isso. Vou criar uma camada por cima. E essa camada por cima que eu criei, clicando no maisinho aqui do lado, eu vou pôr uma cor sólida nela. Aqui a cor sólida. Vou puxar para o amarelo, porque o amarelo tinha ficado legal. Tá? Vou tirar ela daqui, assim, desse jeito. A camada pegou tudo de amarelo, tá? E aí, eu vou selecionar aqui, dar um Ctrl J para duplicar essa parte só que está selecionada, vem na camada de capa. Cancela. Deleta. Beleza. Aqui. Vou ficar certos pedaços. Ver se vai dar certo. A camada não é diretamente editável. Vou deixar que às vezes ele gosta de me trollar, me fazer passar vergonha, mas também às vezes é falta de algum conhecimento e falta de prática. Tá? Aí a gente vai vendo na prática como fazer. Eu rasterizei a camada, vou rasterizar o estilo da camada. Cadê? Rasterizar o estilo da camada. Converter em objeto inteligente, beleza. Rasterizar a camada, tá aí. Vou apagar de cima. Tá? Rasterizei. Vou selecionar de novo, pela quarta, quinta vez, a parte de trás. Dar um Ctrl J e tirar aquele preenchimento todo. Agora foi, tá? Se eu jogar esse amarelo para cima desse aqui, aumentando pouca coisa. Preciso trazer um pouco mais essa régua, então não vou deixar em cima, eu vou puxar a régua para me ajudar. Puxando a régua aqui, beleza. Agora eu acho que eu consigo. Trouxe a régua até aqui.
Tranquilo. A borda preta continua ali, beleza. Se eu jogar pra cá, tá tranquilo, tá ficando só em cima. Beleza, é o que eu quero. Vou juntar essas duas camadas aqui, a capa e o efeito que eu coloquei. Vamos ver como é que vai ficar. Juntei de boa. Agora eu vou trazer aquela imagem do outro, que é esse mapa mundi aqui. Outro projeto, Ctrl V, Ctrl T. Vou puxar mais pro lado aqui. Disser que o processo criativo é fácil, tá mentindo. Tá. Dá dois. A camada tá ali já do jeito que eu quero. Vou dar mais um Ctrl J para tomar aquela cor alaranjada que eu queria. Ctrl V para juntar as duas para ver se fica. Ficou uma tonalização boa. Tirei. Opa. E as camadas erradas. Essa e essa. Ctrl E. Não toma o tom que eu quero. Vou ter que juntar com a de baixo mesmo. Ctrl E. E agora colocar por cima. Beleza. E aí, tudo que tiver fora desse laranja eu quero apagar. Então eu vou selecionar, inverter e apertar o delete. Foi aqui, vou selecionar a camada de baixo, inverter e apertar o delete. Foi também selecionar, cancelar a seleção. O cinza do contorno da sombra continua lá sobre a nossa camada. Vamos ver como é que fica isso na prática. Salvei aqui, vou exportar. A exportação rápida como PNG 01. Eu vou substituir, que a gente tem que estar sempre visualizando para ver o que está fazendo. E aqui eu tenho 01. Vou aumentar, está para o lado. Opa, mudou de imagem. Aumentei, puxei para o lado. Deu uma melhorada, tá vendo? Mas aqui em cima, aumentando mais, ainda tem esse aqui. Esse aqui eu vou ter que apagar na mão, não tenho o que fazer. Ele não vai aceitar. Até deve ter como fazer, mas eu não sei, então eu não vou perder tempo com uma coisa que eu não sei, eu vou para a mão, tá? Então eu tenho essa primeira camada aqui, tem uma máscara que eu já criei aqui. Selecionar o pincel preto, vamos ver se sai. Puxei para cá, foi muito, vou diminuir o tamanho desse pincel. Vim para baixo não precisa, tá só em cima. Vou pegar a camada de baixo. Ó. Preto e branco. Máscara de camada. Ficou ruim. Dei um Ctrl Z, vamos salvar e ver se eu conseguir dar uma melhorada. Exportar, exportação rápida como PNG. Vou salvar como 02 para a gente ver a diferença. 02. Aumentar aqui. Lá. Ainda continua lá em cima um pouco, mas se a gente comparar com o anterior, que é o 01, estava bem mais nítido, tá vendo? Já deu uma diminuída aqui, e quando a gente colocar a segunda imagem, vai dar uma suavizada, tá? Mas por enquanto a gente vai manter esse daqui, do jeito que tá. É um trabalho demorado, é um processo criativo, a gente já tem a headline aqui e a gente precisa de uma call to action, que é a chamada arrasta para o lado. Eu já tenho ela pronta aqui, então vou ensinar para vocês como faz, vou passar o arquivo, vou puxar o arrasta para o lado todo, tá? Tem um Ctrl C na pasta, vou jogar aqui dentro. Só vou organizar as camadas. Aqui eu tenho o background, amarelo. Vou colocar o nome de background. BG, é mais fácil. Efeito BG. Tiro essa camada que eu não vou estar utilizando, tá aí. Saúde. Se tornou uma camada rasterizada, não é mais editável, tá? Planetária tá ali ainda editável, posso mudar as cores, posso mudar outras coisas. Eu vou juntar essas duas, vou colocar Ctrl G,
headline para tornar mais organizado. Aqui, essas duas são background, eu vou colocar Ctrl G, PG, tá? Menininha, ela cabe dentro da headline, porque ela faz parte da headline, então eu jogo para dentro da headline, a menininha está aí por cima do texto, perfeito, fecha a headline, e aí ficou pouco espaço. Aqui eu dou um Ctrl V na logo, coloco o logo, para eu saber que só se trata da logo. Se eu quiser mexer em alguma coisa na logo, eu vou para ali, diminuo a logo. Beleza. O que eu ainda quero fazer? Eu quero colocar uma call to action aqui, que é chamada para ação. Então eu vou dar o Ctrl V que eu copiei do outro trabalho que eu fiz, vou colocar aqui, call to action, ou CTA, tá? Não está vindo com os mesmos efeitos, Ctrl T aqui para travar, e aí eu trago para cá. Perfeito? Arrasta para o lado. Vou aumentar essa CTA. Shift. E aumento. Eu estou chamando as pessoas para arrastarem para o lado. Tá? Eu posso colocar ela fora desse quadrado que está aqui, ou eu posso colocar dentro. Por enquanto eu vou deixar fora assim. Tá? Dá para fazer CTA mais bonitas. Eu vou mexer no planetário aqui ainda, porque eu sou um pouco perfeccionista, não muito, vi girar a borda lá em cima e eu desisti de tentar lutar contra ela. Vou vir no traçado aqui, é brilho que a gente usa por isso. Vou usar traçado, pegar o amarelo aqui, é um efeito bacana. Esse eu diminuo e puxar um pouco pro lado. Isso. Para não ficar totalmente desalinhado com algumas pessoas que têm toque, não é o meu caso. Para isso, vou puxar aqui o planetário, dá a impressão que o texto está vazado por dentro. Vai dar essa intenção de vazado por dentro. Por enquanto é isso. A menininha está aqui e tal. Eu posso fazer uma outra sombra para essa menininha para o outro lado. Para mim fazer isso, eu dou um Ctrl J nessa menininha. Venho na camada de baixo, que é a original, eu dupliquei a menininha, ó. Se eu apaguei aqui, a menininha tá aí. Você vê que a sombra no fundo mexe cada vez que eu coloco, tá? Vou deixar ali, só que na camada de baixo eu vou rasterizar ela. Clicando aqui no todo com o botão direito. Rasterizar camada. Venho rasterizar estilo da camada também. Certo? E aí eu vou colocar sobreposição de cor. Sobreposição de cor. Eu vou colocar preto mesmo. Vamos ver como é que fica um grafite. E aí eu vou puxar para o lado, olha lá, o efeito de como se fosse uma sombra se mexendo, tá? Esse efeito de sombra se mexendo, eu diminui aqui, eu vou tentar meter alguma coisa aqui para deixar mais legal. Deixa eu ver se eu rasterizar essa sombra de novo. Rasterizar isso sobre a camada. E aí eu deixo aqui, eu consigo pegar o fundo do jeito que tá, meio granulado, tá vendo? Aqui esse contorno ficou legal. Sobrepor, mas vamos ver outros. Escurecer, multiplicar. Amarelo tá legal. Sobrepor ficou bem legal, luz indireta. Luminosidade ficou preto mesmo. Cinza também fica atrativo. Tem uma ideia de quebra de paradigma de uma coisa na outra. Deixa eu ver. Acho que o cinza. O cinza ficou mais legalzinho, porque dá uma impressão de como se fosse asfalto. Saturação. Tá aí. O efeito de saturação tá de boa. Vamos tentar só alinhar ele um pouco. Essa imagem. Tá. Linha de cima. E aí tá aí, tá um efeito legalzinho, a gente tá em cima do planetário, em cima do eu, o cinza tá passando por baixo do E, então são camadas diferentes. A ordem das camadas importa muito aqui, mexer e aprendendo como é que funciona e como pode brincar com isso. Esse arrasta pro lado, a gente pode colocar uma sombra nele todo. Ao invés de eu colocar só aqui, eu vou colocar o efeito sobre a pasta CTA, tá? Então eu vou clicar aqui, Effects,
sombra projetada, não está aparecendo ali porque o efeito está desativado, tá? Eu vou tirar essa sobreposição degradê, vou deixar aqui preto por enquanto e vou ativar o efeito com o olhinho aqui do lado. E aí a sombra já começou a aparecer ali. Está pouco visível por causa do desplacamento. Fazendo a distância, estou diminuindo o tamanho. Vamos lá? Vou botar em uns 3, como se fosse assim. E agora eu vou trazer para mais junto essa sombra. Vou dar um efeito mais profissional. Perfeito? E aí, eu vou colocar isso já do jeito que está aqui, num Instagram de teste para a gente ver como é que fica. Salvar e exportar. Aliás, lembra que eu ensinei naquela aula de Photoshop a fazer a exportação dos arquivos de carrossel? Aqui a gente fez um erro, foi não recortar no início. Mas por isso que eu deixei essa imagem original de background salva. Então vou dar um Ctrl 0 para aparecer o background inteiro, tá? Vou remover essa régua aqui, que era para fazer o recorte, só para não me atrapalhar no recorte. Vou vir aqui na ferramenta fatia. Cadê a ferramenta fatia? Acho que é essa aqui. Fatia de seleção, beleza? Chego aqui e faço a primeira fatia. Ver se ele vai pegar. Não é nessa ferramenta, é a fatia mesmo. Ver se vai. Primeira foi. Segunda foi. Usando as regras de referência. Terceira foi. Quarta foi. Quinta foi. Sexta foi. Sétima. Estou fazendo tudo logo, apesar de eu salvar só 2, para ver como é que fica, para já não ter que refazer esse trabalho depois. Isso aqui é para salvar o documento de formato carrossel. Você só vai fazer isso com carrossel, tá? Tenho as 10 fatias aí criadas, vocês estão vendo aqui em cima a numeração das fatias. E agora eu vou salvar o arquivo. Salvar, arquivo, exportar para a web legado. Aí aqui eu tenho como vai ficar o espaçamento de cada fatia. Vou ajustar até essa visualização e vou selecionar a 1 e a 2, tá? E aqui como PNG 8. Salvei. Treinamento de marketing digital, não. Vou colocar no DRP logo para me organizar, tá? Salvar. Vindo aqui na pasta do DRP, ele veio para imagens e tá aqui as 10. Beleza? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver como que ficaria isso no Instagram? Tem um Instagram de teste aqui. Página inicial. Tá nesse erro direto no Instagram. Headlines que atraem. Esse é o Instagram que eu uso para testar coisas no Instagram, tá? Então eu vou estar colocando aqui, fazendo a publicação. Publicar. Gente, é bom ir sempre testando antes de publicar no oficial por causa disso, tá? Porque as duas aí, venho aqui, seleciono o tamanho original, avança e avança. Partir, vamos ver como é que vai ficar. Post, sua publicação foi compartilhada, headlines que atraem. Tá vendo? Alguma coisa está errada dentro do nosso espaçamento. Por quê? Porque esse Brasil não era para aparecer aqui, a logo da IF, o arrasta para o lado também não era para aparecer, então ela não foi criada no tamanho ideal. Mas quando você abre aqui, tá certinho a menininha. Saúde planetária, tendência Brasil, e ela passa
para o outro como carrossel infinito. Você está vendo lá que ela está por cima? É isso que eu quero passar, tá? Essa é a ideia que eu quero passar, de carrossel infinito. Então, esse pedaço ele está correto. A gente tem que alinhar as réguas, porque ela está pegando mais espaço do que deveria. Vamos lá para o layout de guias. Visualizar, guias, novo layout de guia. 10 colunas, margem acima 1080. Vamos ver como é que está definido esse layout de guia daqui. Isso aqui já está certinho. Guias. Novo layout de guia. 10.080 por 1080. Tá do mesmo jeito, não era para estar aparecendo. Vocês veem que aqui eu coloco a raça para o lado abaixo e o IF para cima. Diminuir ainda mais isso aqui. Isso ainda na antiga logo, né? Vou voltar para 60 aqui. Vou tirar isso na mão, na máquina. A gente é teimoso. Então vamos dar uma olhada aqui para fazer no olho. Ficou até um pouco acima do B e o arrasta para o lado apareceu inteiro. Não era para aparecer assim. Esse arrasta para o lado tem que ir mais para baixo. Se esse arrasta para o lado tem que ir mais para baixo, ele apareceu inteiro. Vou colocar esse espaço aqui e vou colocar esse espaço acima do Brasil, mais ou menos aqui. Vou pegar a ferramenta de mover, vou pegar essa logo aqui, dar um Ctrl T nela e reduzir. Está um tamanho bom. Vou selecionar esse espaço aqui e alinhar essa logo exatamente no meio. Seleciona, cancela a seleção, arrasta para o lado. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar a pasta inteira, Call to Action, dar um Ctrl T nela, vou trazer ela para baixo, daquele espaço que eu delimitei. Esse aqui eu não preciso centralizar, porque eu quero que ele fique mais ou menos perto da publicação da menininha, tá? E aí tá aí, vamos ver como é que isso vai ficar na prática agora. Arquivo, salvar arquivo, exportar, salvar para o web legado, ajusto a tela, clico Shift, salvar, excluir e vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Instagram de teste, tá aqui, tá? Nem vou apagar, só vou publicar. Criar, publicar, selecionar. Acho que é isso. E no original, pá, avança, partir. Ficou. Tá vendo como tá aparecendo diferente do que estava antes? Esse é o meu espaço de 1080 por 1080. Ó, a logo aqui, arrasta pro lado aqui. Tava errado, não é o que eu quero. Quando eu clico aqui, eu tenho a logo da IF, o arrasta pro lado da minha CTA. Calma, eu já tenho aqui como é que vai ficar a minha publicação, a minha capa da publicação, e ela já está no slide de carrossel infinito, indo para a segunda, tá? A gente agora vai dar continuidade no processo criativo, mas a capa está feita e o carrossel está aí. Eu só botei 2 lâminas só para vocês verem como é que fica, tá? Não está totalmente perfeito esse pedaço aqui em cima, eu ainda vou dar um jeito de corrigir isso, mas por enquanto é isso. E a gente vai encerrar a segunda parte aqui, porque ficou muito grande, porque ao vivo tem dessas coisas.